Estamos começando mais um Passando a Régua, comigo aqui do meu lado, Albert Zilli dos Santos, Luiz Henrique Cury e Isabela de Medeiros Uliana. Uma boa tarde para vocês, né, que estão aqui junto com a gente, conectado pelo aplicativo, você que está conectado pelo nosso site www.azsadvogados.com.br ou também pelo aplicativo nas plataformas digitais mundo afora. Boa tarde, Albert. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Isabelle. Estamos aqui hoje esperando levar um pouco o assunto triste, o assunto que não nos agrada falar, mas de alguma forma prestar a nossa contribuição sobre o ponto de vista do caráter informativo aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que sofrem com esta tragédia das enchentes. Estou também aqui com o Luiz Henrique Cury, que vai dar mais informações para a gente do direito imobiliário, do direito civil, dessas pessoas que estão precisando hoje no Rio Grande do Sul, né, Luiz? Boa tarde, Emanuel, tudo bem? Exatamente, a gente sabe que apesar dos bens materiais não serem de tanta importância assim, valorado pela situação das vidas que foram perdidas, mas é importante também a gente ter essas informações, até porque todos estão ali numa situação agora precisando de auxílio, precisando também dessas informações para poder correr atrás dos seus direitos e tentar minimizar aos poucos essa perda tão significativa, né? Uliana, boa tarde. Boa tarde, a gente vai falar aí um pouquinho das fake news, né? Parece ser um assunto batido muitas vezes, mas na verdade, principalmente nesses momentos mais emblemáticos e de grande polarização política, né? A gente tem que falar porque é algo que protagoniza bastante, né? Até na questão de entrega até de alimentos, né? A gente vê muita fake news, às vezes de informação que não bate, está sendo entregue isso, o que seria, né? A gente podia bater um papo falando o que seria o necessário de enviar, qual tipo de alimento, sim, né? Sim. A gente está vendo tantas fake news sobre isso, que talvez não é bom entregar porque vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo. Sim, para a gente ver o potencial lesivo desse tipo de informação, né? Porque ela acaba moldando a opinião popular, ela acaba moldando as ações, né, que as pessoas pretendem tomar. Inclusive, a gente tem visto alguns vídeos na internet e chega a apavorar. Eu curiosamente assisti um videozinho pelo WhatsApp esses dias que me foi enviado, que é sobre a Rota do Sol. No início do túnel há um desabamento e todo mundo fica, meu Deus, aquilo chega a ser chocante do ponto de vista da visualização do negócio, e aquilo eu fiquei sabendo que é uma fake news. Quer dizer, quanta gente não assistiu aquele vídeo, assim como eu, e deixou de ir para o Rio Grande do Sul, para Gramado, para Canela, justamente no momento que eles estão mais precisando. Então isso chega a ser cruel, e o mal que está fazendo a população afetada, não só economicamente, não, mas até por rota de saída, por rotas alternativas da prestação de ajuda alimentícia, tudo fica mais difícil por uma bobagem, uma maldade de quem faz, que não tem explicação. Isso prova o quanto nós temos que evoluir enquanto seres humanos ainda, sabe? Como nós estamos atrasados nessa situação, porque num momento em que os nossos vizinhos passam por uma situação de calamidade pública, a gente se dedicando a fazer fake news e prejudicando as pessoas ainda mais do que já estão prejudicadas pelo desastre natural. A gente vai começar falando sobre direitos sociais. Então, esse assunto também é muito importante para nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelo aplicativo, estão nos assistindo pelo YouTube, estão nos ouvindo ali pela Alexa e demais aplicativos. Quem tem essa informação um pouquinho mais para conversar talvez seja o Dr. Luiz Henrique Cury. Luiz, sobre direito social, o que essa pessoa que está lá nos ouvindo agora pode fazer? Talvez esteja necessitando de alguma ajuda, tanto no direito, tanto social. O que ela pode fazer? Quais são as alternativas hoje para alguém que perdeu tudo? A gente está falando de pessoas que não tem mais o que fazer, talvez tenha perdido até os documentos. Hoje não sei se tem uma facilidade de
contatar um advogado para tentar recuperar essa documentação? Se há um jeito até na parte imobiliária, porque eu digo assim, possivelmente eu vou tirar uma certidão, né? Eu de casamento, tenho que recuperar meus documentos, eu preciso recuperar a minha vida social até para ir no banco, né? Hoje, se tu for no banco, tu não consegue com identidade, sem identidade, mesmo que tenha o digital, mas tem muita gente ainda que não tem essa tecnologia no celular. Então, como que eu posso fazer? Então, hoje, pela essa situação, né, o importante existem vários canais hoje pela internet onde você pode solicitar uma segunda via, né, principalmente porque muitos estabelecimentos ainda estão fechados. Eventualmente certidões de registro civil, eles podem ser obtidas em qualquer registro civil, ainda que não seja onde expressamente tem o registro daquela pessoa, porque existe hoje uma central que interliga todos esses sistemas, né? Então você pode solicitar pessoalmente no registro civil, ou caso haja essa possibilidade de acesso à internet, existe a central de registro civil onde você pode fazer a solicitação, vai vir a certidão de maneira digital, né? O que hoje acaba sendo muito mais vantajoso, porque você traz esse documento e a conservação dele é muito melhor, né, em razão do detrimento dos documentos físicos. Mas é um canal bastante importante, ou diretamente nos tabelionatos. E em relação aos documentos de identidade, propriamente dito, é aquilo que você já colocou também. Existe a possibilidade do documento hoje digital, né? Inclusive o Detran hoje tem a facilidade do aplicativo onde você pode ter o seu documento digital, mas também tem a possibilidade de solicitar uma segunda via, onde foi expedido no Instituto de Pesquisas e Perícias da localidade, a Secretaria de Segurança Pública, onde eles podem fazer essa emissão ou também solicitar a segunda via. É claro que hoje, para você ter essa comprovação, né, hoje a melhor situação, o melhor canal seria realmente da forma digital, que é algo mais célere, né, para você poder ter essa emissão, até por causa da situação ali. Para a emissão da segunda via, geralmente tem um prazo para poder ser expedido, se eu não me falha a memória, em torno de uns 15 dias que deve ser emitida a segunda via. E em relação a documentos financeiros, bancos, aí a situação realmente tem que ser contactado diretamente com a agência para que possa ser feita essa emissão da segunda via do cartão, para que possa ter esse acompanhamento das contas. É claro que qualquer dificuldade para isso, existem algumas medidas, caso haja uma necessidade de intervenção ou alguma coisa com o poder público, há a possibilidade de interposição também de ação judicial, mas a situação hoje, pelo que se mostra, é de uma facilitação do acesso a todos, né? Então, assim, a intenção não é prejudicar ou atrapalhar em situações burocráticas para emissão de documentos, né? Acredito que isso também vai para uma situação que a política pública e a noção de todo o poder público também tem para facilitar e não prejudicar essas pessoas tão afetadas, né? Inclusive, né, Dr. Luiz, o governo federal editou uma série de medidas para justamente tentar facilitar não só o acesso às informações que podem ser requeridas, como o Dr. Luiz falou, mas algumas ações pecuniárias e econômicas que podem interferir na vida dos afetados pela enchente, né? Como a antecipação do Bolsa Família, que foi uma edição que todos podem requerer o Bolsa Família antecipado desde o dia 17 de maio, que eles conseguem ter o acesso ao recurso. O saque FGTS Calamidade, que é justamente o acesso às contas do Fundo de Garantia como recurso para disponibilizar, a disponibilidade desse recurso especificamente para auxiliar nos atingidos pela enchente. Para isso basta que a prefeitura, no caso, tenha se cadastrado e se inscrito como decretado o estado de calamidade, e o cidadão também vai ter acesso aos fundos de garantia. Outra coisa que passa muitas vezes batido pelo pessoal que é afetado pelas enchentes, porque não tem cabeça para pensar nisso, são aquelas pessoas que compram um imóvel financiado normalmente pela Caixa Econômica Federal e que se esquecem que eles pagam na prestação o seguro. Então, esse seguro habitacional, ele prevê, normalmente ele prevê a indenização, a cobertura
por alagamento de enchentes. Então, é uma coisa que tem que ficar... Mas eu acho que isso é mais fácil quando tu procura... Eu toda a vida que eu fui procurar alguma coisa na Caixa Federal, eu acho que é um dos bancos mais difíceis, assim, para mim, né, conversar e ter um atendimento... Eu trabalho com outros bancos, mas não queria falar o nome da Caixa, mas em si o atendimento deles é um pouquinho mais difícil. Talvez para solicitar isso, talvez teria que ter até uma ajuda jurídica. Não, Emanuel, nesse caso em específico não. A Caixa Econômica ela está bem preparada, ela está bem preparada, ela está bem orientada, e isso foi colocado como questão de política pública. Então você vai solicitar a indenização, especialmente na agência onde você tem o financiamento, e a própria seguradora da Caixa que cobre os contratos, que assegura o cumprimento dos contratos, vai fazer a quitação. Então, o caminho inicial é direto na Caixa. Direto na Caixa. Posteriormente, caso haja alguma negativa, aí sim você vai para o jurídico. Mas nós temos que, nesse momento em especial de crise, de calamidade, nós temos que tentar facilitar o acesso e temos que dar vazão. E por vezes a gente sabe que a área jurídica ela demora um pouquinho. Então nós temos que resolver situações emergenciais de forma emergencial. Já que as pessoas estão precisando desse atendimento, né? Não é algo tipo assim, deixa para daqui 30 dias, 60 dias, eu estou sem nada dentro de casa e eu preciso desse atendimento, né? Até porque as prestações vai continuar, vencem, né? Então o seguro tem que cobrir isso, né? Então não tem nada que eu possa adiar sem ser o seguro, se não eu não sei o contrato, né? Dependendo do contrato, a enchente não cobre. Vamos supor que enchente não cobre. Não, acho que enchente vai cobrir. A situação do imóvel, em especial os financiados pela Caixa Econômica Federal, vai cobrir. É padrão, é uma cláusula padrão, e todos eles estão acobertados por a cláusula das enchentes e dos alagamentos. E é referente ao imóvel, quer dizer, não me parece que vai haver negativas. Diferente, que eu já estou recebendo mensagens aqui no celular sobre carros, que nós vamos falar daqui a pouquinho, automóveis, seguro, o que está coberto, o que não está coberto, mas nos imóveis, nos imóveis financiados, né? Financiados pela Caixa Econômica Federal, essa cláusula de garantia está presente. A única coisa só para acrescentar disso é porque assim, na questão dos imóveis, o que tem que ser visto é efetivamente o dano, né? Porque é uma coisa também que, infelizmente, às vezes pode haver uma certa confusão, né? A integridade do imóvel em si, ela se contrapõe às questões dos mobiliários, né? Os móveis. Sim. E aí é onde o seguro, propriamente dito, dos contratos financiamento não cobrem, porque o seguro vai cobrir a integridade do imóvel físico, né? Então, assim, em situações, por exemplo... do bem financiado. Exatamente. O bem financiado é o imóvel, é a construção e não especificamente os móveis. Aí os móveis, para ter essa cobertura, teria que ter uma apólice de seguro específica do mobiliário do imóvel. Então, a gente sabe que aí talvez não tenha essa situação, mas isso que o Dr. Albert colocou é importante, por exemplo, em cidades como a gente viu de Eldorado do Sul, que foram simplesmente apagadas as construções, os imóveis simplesmente não constam mais no local, onde vai ser aplicado realmente a apólice de seguro do contrato de financiamento, caso haja, e aí a cobertura é completa para que haja quitação, para que haja toda a resolução daquele contrato. Mas em casos onde o imóvel tenha sido vitimado pela enchente, mas que a sua estrutura permaneça de certo modo, aí tem que ser avaliado, porque o mobiliário em si ele não acompanha esse seguro, a não ser que haja uma apólice específica para isso. Sobre essa questão também de vendas, né? Para tirar uma certidão, tem a possibilidade de certidão online também do imóvel? Como está alagado o local lá? Vamos supor assim, eu estou com um terreno, ele está alagado. O que eu posso fazer para tentar negociar? Será que o banco aceita esse imóvel, como mesmo estando nessa condição, aceita para mim também tirar um financiamento para quitar alguma dívida que agora eu estou sem dinheiro, né? Eu estou me colocando no lugar agora, nesse momento, de uma pessoa que está alagada. Ela está
está em situação crítica. Eu consigo usar esse imóvel? O banco pode aceitar como garantia, mesmo estando num local crítico? Então, a questão assim, isso é bastante subjetivo, né? A gente sabe que existem instituições financeiras variadas e cada uma tem uma avaliação, né? Quando você tem um contrato de financiamento onde você prevê o imóvel como garantia, e todas as instituições financeiras contam com um avaliador. E esse que é o ponto mais crítico nessa hora, né? Dependendo da situação do imóvel, o avaliador vai fazer a quantificação, a verificação dos danos. Em relação à documentação, muito tranquilo, porque a documentação permanece inalterada e isso ela vai ser mantida ali pelo registro de imóveis, a certidão pode ser obtida também da mesma forma online, existe também da mesma forma como o registro civil uma central online, onde você tem todos os documentos possibilitado o acesso ao público, mas a questão do financiamento em si de um imóvel afetado, aí vai passar por essa questão da avaliação. A gente não tem como precisar qual que vai ser a análise, se vai ser uma avaliação menor ou se vai ser uma avaliação que vai constar como impossível o financiamento, porque a gente sabe que o imóvel ele tem que ser o valor superior ao que está se solicitando como financiado, né? Então, a gente não consegue precisar exatamente se isso vai ser viável ou não, porque depende da avaliação que vai ser feita pela instituição financeira, né? Inclusive, Luiz, até chega agora uma outra perguntinha aqui, no pessoal que está fazendo a pergunta aqui pelo WhatsApp, de uma situação que eu tinha um imóvel e esse imóvel agora não é mais imóvel, ele virou rio, porque mudou o traçado do rio e o rio está passando pelo imóvel dele. Claro, são situações sui generis, nunca vistas antes em virtude da tragédia, e nós não teremos aqui a resposta para tudo, até porque se vai um avaliador como é que vai avaliar isso? Vai avaliar dentro do rio, o rio mudou o seu trajeto. Então casos específicos têm que ser tratados de forma específica com uma consultoria jurídica específica para aquele caso. Então, não trataremos disso aqui, até porque fica impossível nós tratarmos disso de bate-pronto, porque tem que ser uma série de tem que ter uma avaliação. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, isso é importante agora que o doutor falou, porque aconteceu muito isso. Até eu seguia no Instagram uma pousada e a lateral do rio foi comendo assim toda a parte da pousada. Diminuiu quase, eu acho que 70% da pousada nessa questão de diminuição. Alargou o rio ainda continua passando agora pela essa faixa que alargou, até questão de ambiental. Sim. Sem dúvida. Então, o que vai nessas situações assim, a gente sabe que a interferência da natureza é algo que já existe e é bastante comum nessas regiões litorâneas, né? Então, o que vai influenciar ali depois a análise vai ser a questão do próprio situação do rio, né? Se ele sofre influência ou não de maré, porque se há essa interferência, essa influência, então ele vai ser considerado área de marinha, e aí você já tem uma outra discussão em relação à propriedade, porque aí seria um imóvel da União, essa parte, esse recuo até a margem do rio. Então, se há um avanço dessa margem, então vai haver um avanço também igualmente da área de marinha, e isso realmente há um problema, como o Dr. Albert falou, é bastante complexo, porque você vai passar por inúmeros questionamentos, vai ter que ter uma pessoa para avaliar, uma pessoa para poder verificar primeiro a condição do rio, se há essa interferência ou não, se essa ampliação dele é algo que foi agora, vai ser contínua ou não, se isso vai ser algo que alterou realmente o contraste da região, e isso vai ter um impacto sim no direito de propriedade da pessoa, porque ela vai estar alheia a essas situações. Então, pessoas que têm o imóvel nessas localizações, elas estão sujeitas a ter esses impactos, e infelizmente é algo que pode ocorrer. A gente sabe que solo também sofre erosão, tem todos esses impactos, e isso é uma questão que já existe de fato, e vai ter que ser avaliado e ser objeto de uma perícia muito mais específica para poder ver essas condições e a situação final depois do imóvel. A gente teve aquelas informações também que muitos lugares ali de Porto Alegre foram aterradas pelo Estado, né? E se eu tenho uma escritura daquele local e foi aterrado pelo Estado, eu tenho como cobrar isso? Não tem como...
Porque assim, a questão do aterramento, né, vamos dizer assim, dependendo da situação que foi, existem as linhas históricas ali de pré-mar, onde a linha de marinha considerava a área onde o mar tinha influência e o seu recuo necessário, né? Quando há uma situação de aterramento e eventualmente alocação de residências, há uma descaracterização da área de marinha para uma caracterização de área urbana e aí você teria que ter realmente a sua análise dessa dimensão, né? A área efetivamente até ao mar, e aí a questão de que a influência dessa enchente ou dessas alterações, de que forma isso foi realmente prejudicado, e a questão de acionamento do poder público é um pouco também complicada, porque a gente está falando de uma situação de força maior, né? Uma situação que, por mais que haja a possibilidade de você ter uma análise, uma previsão que há por exemplo, fortes chuvas, né? Foi algo que totalmente imprevisível do ponto de vista histórico até, então é complicado essa questão a culpa do poder público em relação a essa situação, né? Existem aí aí a gente vai adentrar realmente na questão de debate jurídico em relação aos processos e essas questões de força maior, né? Mas a gente sabe que essas situações de calamidade, situações que fogem a qualquer previsão e qualquer situação que pudesse ser considerado, a não ser que realmente não houvesse, que fosse constatado que aquilo era propenso a acontecer ou que tivesse falta de qualquer outra circunstância e que isso possibilitaria... Você acaba jogando para a culpa, né? Exato. A imprudência, a imperícia ou a negligência. A falta de políticas para poder, claro, poder minorar esse problema, mas é algo que é muito, muito complicado, porque a gente está à frente de um fenômeno, uma catástrofe que nunca foi visto antes. Então, assim, toda vez que você tem essas situações e as tempestades, os enchentes são situações de força maior por si só, né? Tradicionalmente no direito a gente considera. Então, para fins de acionamento do poder público é bastante complicado, porque isso é uma causa de excludente de responsabilidade. Infelizmente, é uma situação que perdura pelos tribunais, porque até o poder público é difícil ele prever e considerar essas situações. Mas, né? Agora, atenção, né? Nós temos, ela realmente é cláusula de excludente de culpabilidade, agora não pode ser confundida. Eu estou recebendo de novo aqui, o WhatsApp não para. O WhatsApp está aqui me perguntando, doutor Albert, como é que fica as questões do estacionamento, o estacionamento no aeroporto, que deixamos os carros lá e tal. Conta a história. O ouvinte aqui manda, inclusive, um texto da concessionária do estacionamento do aeroporto que diz que não vai pagar os prejuízos justamente por considerar que ela é uma excludente, que houve um fenômeno natural e que isso é uma excludente de responsabilidade. Aí nós temos uma atenção especial, porque aí ela confronta com o próprio objeto do estacionamento. Veja, quando você tem um estacionamento pago, diga-se de passagem, e você explora isso como a sua atividade empresarial, você tem o risco da atividade é justamente o que cobre o estacionamento. Então você tem esse risco da atividade empresarial é justamente esse. Porque é guardar o veículo, né? Exato. Então o que a jurisprudência tem entendido? Que mesmo que haja um fenômeno natural imprevisível e que mesmo que alagamentos, coisas do gênero, o estacionamento ele tem o dever de ter isso assegurado. Então, se ele não tem esse seguro necessário, ainda que se ligue, ainda que se diga que é imprevisível, tudo isso, esse risco da atividade, ele é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, e especialmente, se eu não me engano, aqui não tenho o Código de Defesa do Consumidor à mão, mas é no artigo 14 da responsabilidade do fornecedor. Então, nesse caso, o que a gente recomenda é que procure um escritório de advocacia, especialmente que procure um escritório de advocacia gaúcho, para que também possa a economia girar dentro do Rio Grande do Sul, para que busque os seus direitos, porque esse caso é muito discutível e diria que
num primeiro momento, é claro que isso vai ser utilizado como política de seguradora, o tamanho das indenizações realmente pode levar uma estratégia da seguradora de não pagar e só pagar aqueles que eventualmente a justiça condenar, porque a gente também tem a estatística que normalmente de 10 a 20% dos segurados procuram a justiça, então eles diminuem aí em 80% o prejuízo. Percebe? Isso vai ser política de seguradora daqui para frente. Então, realmente, os segurados devem procurar as suas seguradoras, tanto no caso de eu ter esse seguro de forma particular do meu carro, e quem não tem o seguro particular, porque é um seguro de primeiro risco, a seguradora indeniza e depois vai buscar o estacionamento. Falando nisso, a seguradora me mandou um contrato atualizado. Antigamente, a minha seguradora estava pagando enchente, né? Agora eles falam para mim que tiveram uma atualização, não pode nem no mar agora, porque se tu jogar o carro no mar não é... São duas... Enchente agora já tiraram também. Eu disse, poxa vida, então eu tenho que trocar de... Entretanto, Emanuel, são duas coisas diferentes. Primeiro, a responsabilidade da seguradora com o segurado. Né? O que o ouvinte colocou aqui é em relação ao dever de guarda do carro do estacionamento. Porque o estacionamento em si, dentro da sua atividade empresarial, ele assume o risco de guardar o carro. Por qualquer motivo. E se o carro estava lá, guardado, e aconteceu isso, o estacionamento tem o dever e o risco empresarial assumido pela guarda com qualidade. Eu vou fazer a última pergunta agora desse bloco, que a gente já está meia hora já conversando, para te ver como o tempo passa rápido. A gente vai fazer um intervalo, mas a última perguntinha que eu vou fazer para você, doutor Albert, que é a questão da atualização, como aconteceu agora comigo, da minha seguradora. Eu acho que não fechou o meu contrato ainda. A seguradora já pode fazer, mesmo não fechando o meu tempo de contrato de 1 ano, já solicitar uma atualização contratual? Você tem uma pólice, normalmente, que tem vigência durante um determinado período. Então, hoje, está coberto dentro das garantias que você contratou. Vários veículos, eles constam a cláusulas de enchentes e alagamentos, vários. Acontece que o consumidor também, às vezes, para baratear o custo do seguro, ele acaba excluindo determinadas cláusulas. E como dificilmente se tem alagamentos e enchentes numa proporção desse tamanho, ele acaba excluindo essa cláusula para baratear o seguro. E aí? Mas eles me enviaram o contrato. Se eu der o aceite... Se o contrato, se a pólice está vigente, eles não podem diminuir, não podem excluir. Opa, então já vou ligar no 0800 depois. Então exatamente, eles podem durante a cobertura, durante a vigência da pólice, eles podem até atualizar e acrescentar algo, mas não podem diminuir, porque se a cobertura foi contratada mínima, você tem que ter a mínima. Você já pagou por isso. Você já pagou por isso e pagou de forma pelo prazo de vigência da apólice. Então não pode haver diminuição de espécie alguma. O que pode acontecer é daqui para frente, com uma renovação, eles estabelecer valores para determinados tipos de cobertura que você contrata ou não contrata. Provavelmente até o pessoal do Rio Grande do Sul vai sofrer uma atualização no tópico específico a enchentes e alagamentos em função disso que aconteceu e desses fenômenos naturais que, embora imprevisíveis, eles estão numa zona que, comprovadamente, pode haver danos materiais de forma contumaz. A gente vai para o intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta. Você pode baixar o nosso aplicativo pelas plataformas digitais, pelo seu iOS, pelo seu App Store. Você que usa Android, dá para procurar aí no seu aplicativo, na sua loja virtual, Rádio AZS. Procure lá, baixe nosso aplicativo, acompanhe toda a nossa programação, muita informação jornalística. Agora com esses podcasts que você vai acompanhar todas as informações momentâneas do que está acontecendo nesse momento em todo o Brasil. A gente já volta para mais esse bate-papo. Estamos de volta com Passando a Régua. Olha só que bate-papo
interessante para você, ouvinte da Rádio AZS, do canal do YouTube, que está aqui conversando com a gente. E você também pode enviar o seu contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É muito fácil. Acesse o nosso site www.azsadvogados.com.br. Lá tem o nosso canal de atendimento. Vai entrar em contato com o nosso atendimento, nossa recepção, e eles vão direcionar conforme a sua requisição ali, né, qual o motivo, qual a solicitação, eles vão direcionar você para um atendimento dentro do nosso escritório. Vamos voltar então aqui com a conversa, né, Luiz Henrique Cury, sobre direito civil, sobre até a questão, né, doutor Albert, sobre os carros que a gente estava conversando, sobre tudo que está acontecendo, sobre essas apólices que tem essa mudança, pessoas que estão colocando, até o nosso doutor Luiz Henrique Cury estava falando sobre uma situação de passar com o veículo no local onde que já estava com água, e tem essa possibilidade também da seguradora não pagar, né, Luiz? Então, exatamente como o doutor Albert estava falando no bloco anterior, né, é importante todos os casos serem avaliados e não deixar isso simplesmente uma negativa da seguradora prevalecer, né? Existe a necessidade de ser questionado caso a caso, porque existem casos na jurisprudência, e eu estava dando como exemplo um caso específico onde um veículo, a seguradora usou o argumento de que o veículo passou por uma área alagada, né? Ele não estava em área alagada, mas passou por uma área alagada, o que culminou na perda total do veículo. E aí essa situação para que excluísse a responsabilidade dela de cobrir o seguro. O argumento contrário da parte foi que exatamente havia necessidade, inclusive, de proteção da vida para que passasse, se arriscasse numa área alagada, para que não ficasse realmente à mercê da evolução da enchente. Então, assim, é uma situação bastante complexa. Veja você a dificuldade da interpretação. A seguradora nega porque diz que a parte assumiu o risco. Mas a parte, em contrapartida, diz que ela assumiu o risco porque estava correndo risco de vida e precisava sair dali. Olha, veja como é complexo. É complexa a valoração, a valoração da prova, como provar, mas de qualquer maneira, e isso aqui tem que ficar um alerta, Emanuel, a seguradora, nós já temos a informação aqui que os próprios segurados e ouvintes estão passando por WhatsApp, a seguradora está negando todos, ou seja, ela está usando isso como política nas relações dela, política no sentido de política e estratégia do negócio deles. Então eles vão negar todos, e as pessoas que se sentirem lesadas devem procurar o Poder Judiciário, porque tem vários casos que terão seus pleitos atendidos apenas com a intervenção do Poder Judiciário. Então é claro que caso a caso deve ser analisado antes de entrar com uma ação judicial, mas me parece que não se pode utilizar uma tragédia dessa como política de negócio, porque, claro, nós entendemos também a outra parte, a questão das seguradoras. Realmente, se tiver que indenizar a todos, são milhões, talvez na casa dos bilhões, então isso também tem que ser analisado com critério. Então, infelizmente, o judiciário vai ser bastante acionado. Assim, o judiciário vai ser acionado como um todo, não só nas indenizações imobiliárias, não só nas indenizações de veículos por seguro, como na quantidade de recuperações judiciais de empresa do Rio Grande do Sul, que deve extrapolar em função de as empresas perderem seu faturamento. Quer dizer, o judiciário vai ter um papel gigantesco agora, especialmente na reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa questão de carro locado, né? A gente sabe que quando tu vai alocar o veículo, eles especificam um valor de garantia, mas não falam que realmente está coberto. Tu não vai ler aquele contrato todo? Não, normalmente, nos carros locados, existem o seguro a partir do momento da locação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente ali na região do aeroporto, que tem várias e várias locadoras, é que o carro no pátio da locadora, no pátio, ele não está segurado. Ele só passa a ser segurado a partir do momento da locação.
Nossa. Então o locatário do veículo, provavelmente ele estará coberto pelo seguro proposto. Entretanto, o carro no pátio das seguradoras esse não está. Então a locadora de veículos vai ter que acabar suportando este prejuízo. A gente vai falar um pouquinho agora de fake news, vamos trocar o assunto, falar um pouco do que a fake news está atrapalhando o estado do Rio Grande do Sul, nosso estado parceiro, né? Que faz divisa com Santa Catarina. Aí até a gente estava conversando sobre essa questão do turismo, porque em Gramado, em outras cidades turísticas como Bento Gonçalves e outra, Caxias do Sul, que são cidades da uva, né, da festa da uva, etc., estão aí sofrendo. A cidade de Gramado acho que é mais conhecida como a terra do chocolate, eu acho, né? Mas tem atrapalhado bastante. E a nossa advogada Isabelle de Medeiros Juliana vai falar um pouco sobre isso, né? Isso, na verdade não é de hoje que a gente escuta falar em fake news, né? A gente está aí desde 2016 na luta para combater esse tipo de informação e é engraçado que hoje a gente parece que a gente banalizou o termo de tanto que a gente fala, né? Então hoje qualquer mentira aí a gente está falando que é fake news, mas na verdade o grande potencial lesivo da fake news, ele vem justamente porque ela não é só uma mentirinha, né? Não é só a história da carochinha. Ela é uma mentira que ela tem um potencial social lesivo muito grande, porque ela você propaga deliberadamente uma informação com o objetivo de moldar, de manipular a opinião popular. E ela, por causa disso, ela tem um viés muito político por trás, né? Ela tem uma polarização muito grande das fake news. A gente tem fake news políticas a rodo, né, por aí, e que prejudicam muito as pessoas porque elas mexem justamente com a tomada de decisões, com os julgamentos, com a forma como as pessoas veem as situações, né? Então, tu tá diante ali de, poxa, aqui, nesse caso dessa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente esteve diante de muitas fake news, inclusive com a inteligência artificial, isso tem se agravado demais, né? Porque agora eu até estive lendo um estudo de um coordenador da Unicamp. Ele mencionou, eu gostei muito da terminologia que ele deu. Ele falou que a gente está na era das realidades sintéticas, porque agora, com a inteligência artificial, a gente consegue, então, além de propagar a informação textualmente, a gente tem vídeos, a gente tem imagens, a gente tem áudios, tudo isso para reforçar uma narrativa. Uma narrativa que normalmente, que possivelmente pode ser uma mentira. Né? É extremamente complexo. Então, o que é extremamente preocupante, por quê? Porque a gente acaba desviando a atenção do que realmente importa, né? A gente acaba deixando de acreditar em instituições que são credibilizadas. E assim, normalmente... Acho que até para a questão de doação, né? Sim. Como tem influenciado esse negócio de fake news, essa questão dificulta muito, porque a pessoa fica com medo até para... será que eu vou fazer um Pix? Porque esse negócio do Pix agora deu um pouco assim essa abertura para a questão de golpe. Por isso a necessidade de você sempre contribuir com instituições credenciadas. Sim. Claro que existe muita gente também cheia de boas intenções, acredito que a maioria das pessoas tenham boas intenções, mas infelizmente, como em tudo, aparecem os oportunistas. Isso. E que acabam aplicando golpe, se aproveitando de uma situação dessa trágica. E, para além disso, né, a gente tem ali uma situação que já é desesperadora, né, por assim dizer, uma situação em que a pessoa, principalmente a pessoa que está lá e que está passando por aquilo, é um momento em que ela tem que respirar e tentar se acalmar na medida do possível, dentro das circunstâncias que ela está, para que ela consiga agir em direção ao progresso. Só que com essas fake news a gente tem aí uma criação ainda maior, uma geração de pânico, né? As pessoas não sabem o que fazer, para onde eu vou. Então, assim, a tomada de decisões das pessoas, a própria democracia, né? O ato de tu poder escolher o que tu vai fazer, né? Ela é muito prejudicada pelas fake news. Acaba sendo influenciada pelas fake news. Exatamente. Influenciada demais, assim. E a gente tem algumas regulamentações a respeito, a gente tem decisões que acabaram
punindo notícias e propagadores, assim, de cunho jornalístico mesmo, porque, na real, quando a gente fala em fake news, a gente fala aí de um conflito entre direitos fundamentais, né? De um lado a gente tem ali a liberdade de expressão e do outro a gente tem a dignidade da pessoa humana, a honra, né? O direito à imagem, à privacidade. E a gente já tem julgados do próprio STF que eles acabam utilizando a gente chama de um método da ponderação, que é quando tu tá diante ali de 2 direitos fundamentais e tu pondera para ver qual deles que prevalece naquele momento, né? Então, a gente já teve casos de pessoas que propagaram esse tipo de informação sendo punidas por isso. A gente tem também o próprio Marco Civil da Internet, que é uma legislação que surgiu aí, ela é recente, né? Ela surgiu para regulamentar a internet, o uso da internet, então ela tem princípios, garantias, e aí ela prevê a possibilidade de se responsabilizar os provedores desses conteúdos. Então, o Facebook, o Instagram, né, as próprias redes sociais, a gente consegue responsabilizar elas juridicamente para fazer com que elas retirem esse tipo de conteúdo da internet. Mas hoje está fácil para fazer a retirada desse conteúdo? Não, a retirada até pode ser feita através de denúncia, né, Isabelle? Isso, pode ser ao próprio provedor. Agora, veja você a complexidade disso que a Isabelle está falando, Emanuel, porque você colocou, a Isabelle, na explicação da Isabelle, ela mesma colocou que as fake news acabam afetando questões constitucionais. Né? A gravidade, direitos que são colocados na própria Constituição como assegurados, garantias, e você acaba jogando liberdade de expressão, mas a minha liberdade de expressão, ela vai até onde? Ela vai até quando, a ponto de influenciar a pessoa que está recebendo esse conteúdo e está acreditando que isso é uma verdade absoluta e, por causa disso, acaba abrindo mão de uma série de outros direitos. Então, essa situação das fake news realmente é muito complicada. É uma situação a ser enfrentada pelos tribunais de forma muito sensata e não é uma decisão fácil, porque longe daqui de se tentar dizer que é só fazer isso, é só fazer aquilo, não, é uma situação que merece um cuidado extremo, porque nós vivemos num país democrático, nós vivemos num país que preza pelas opiniões e todos devem ter as suas opiniões. Agora nós temos que ter o limite exato da valoração da opinião com a mentira ou com o induzimento a terceiros, a opinião de terceiros. Então, os meios de comunicação, redes sociais, eles vão ter que sofrer, especialmente com a inteligência artificial. Hoje, o que a inteligência artificial está fazendo, né, Isabelle? Colocando a voz de um determinado famoso, a imagem de uma determinada pessoa famosa, para fazer coisas que ela absolutamente não fez. Sim. Ou até anunciar algum produto, eu já notei isso, eu estava navegando no Instagram, e aí eu vi uma pessoa famosa, um cantor famoso. Eles fazem de vários, tem do Rodrigo Faro, tem, olha, infinidades, assim, eles usam tanto... Eu acho que daí chega até, como se eu fosse uma pessoa famosa, né, tu já chega até a ficar meio em dúvida da credibilidade da pessoa... Claro, em outro anúncio. Existe um caso agora que foi colocado o William Bonner, com a voz do William Bonner, dando uma notícia absolutamente falsa. Então, assim, muita coisa ainda está para a gente chama isso de deepfake. Né, e sabe, Isabelle, que agora nós vamos voltar ao debate, isso vai ser... porque tudo isso é relativamente muito novo. Isso está acontecendo agora. Nós estamos sendo os cobaias para fazer a legislação daqui para frente. E até agora saiu... Claro que nós vamos falar disso numa outra oportunidade, num outro Passando a Régua. Saiu a condenação ontem do Donald Trump por 39 condenações, dentre elas algumas relacionadas a fake news, e que o próprio Donald Trump já... embora tenha sido condenado naquele momento, já saiu disparando uma outra série de fake news, claro, com objetivo, com visão na eleição de novembro dos Estados Unidos, mas que os tribunais com certeza vão ser instados a se manifestar. Qual é o grande problema de tudo isso? A fake news é rápida.
e a resposta do judiciário normalmente. E o povo gosta de uma notícia ruim, já notasse? É dinâmica. Tudo que é ruim, ele se propaga rápido. Não, o sensacionalismo, a gente tem a questão do clickbait agora, né, que é toda uma tática, toda uma ciência para chamar a atenção das pessoas. E a gente tem, infelizmente, ainda muita gente que, por exemplo, lê apenas a manchete. Sabe? É algo tão batido, na verdade. A gente escuta tanto o pessoal falar, né, gente, não lê. Eu já fui enganado pelo título da imagem. Claro, sem dúvida. Bota uma imagem. Bota a imagem, o título não bate. Sugestivo, mas tu vai ler o conteúdo, não tem nada a ver com o título do assunto. E acontece isso muito até com o Instagram, porque tu tá acostumado a seguir canais de notícias na internet, que eu não vou falar o nome aqui, que eu estou acostumado a seguir, e aí eu vou passando assim, daqui um pouco daquela imagem, porque não tem o texto, aí tu só tem que botar mais ali para ver o texto embaixo da imagem, mas tu vai olhar totalmente fora no Sim, nem tudo tem uma não tem o significado, ali, não tem o significado nem com a notícia apropriadamente. Não, hoje isso aí não dá né, tu não pode a pessoa, porque eu já tentei, esses dias eu tentei até denunciar, e o Instagram diz assim, poxa, mas não tem nada errado. Essa avaliação do não tem nada errado, até pouco tempo atrás nós também, veja que está tudo interligado, tudo daria um debate gigantesco, mas nós tivemos a situação do STF com o Elon Musk, dizendo, olha, não tem nada errado. Em contrapartida, o Alexandre de Moraes disse, não, tem muita coisa errada. Então você vê, e aí agora começa a ter outros desdobramentos, inclusive que as empresas que a gente até então pensa, não, mas eles só estão interessados nas notícias, não é bem assim. Começam a aparecer outros interesses da interferência de empresas em outros países que começam a aparecer, como no caso a Austrália. Claro que também não se pode, é que nós estamos vivendo um momento sui generis de polarização política e nem tudo pode ser politizado, e também nós vivemos um momento, lamentavelmente, nós vivemos um momento de descrédito do nosso Supremo Tribunal Federal, onde tudo passa a ser questionado. Chegamos até aqui, não tem jeito, nós vamos ter que evoluir como democracia, evoluir como sociedade para poder fazer esse negócio andar e andar bem. Agora, me parece que num primeiro momento, que esse problema digital vai ser um problema que veio para ficar e é um problema que nós vamos ter que enfrentar diuturnamente, de forma muito racional e com muito cuidado. Sim. Porque... Sim, e para a gente ver como o combate às fake news, ele ultrapassa a barreira do judiciário também. Ele é uma cultura que a gente tem que implantar conosco, né? Então, de ser mais desconfiado, de procurar outras fontes que tenham um certo crédito, né? E não ali o blog da Luluzinha, né? É uma tarefa difícil que normalmente a gente... costuma praticar de uma forma irracional, mas tentar se manter um pouco alheio a essa polarização na hora de receber informações, porque assim é muito comum e é normal, todo ser humano faz isso, tu assume um lugar, um posto, a tua posição é a tua posição, o que vier para ti, a informação que chegar para ti, que descredibilizar a tua posição, tu vai propagar, tu vai falar, nossa, olha só o que fizeram. Então assim, muitas vezes a gente talvez dá um passo para trás, né? Se afastar um pouco desse contexto político e procurar para ver se realmente isso é verídico, se tem fundamento, né? Para isso a gente tem, inclusive, a gente chama, que são as agências de fact-check, que são sites, por exemplo, boatos.org, que tu entra, tu acessa, e lá eles fazem uma apuração das notícias que estão sendo propagadas, né? Tomar muito cuidado na hora de repassar alguma coisa, isso, né, Isabel? Se tem dúvida, não repassa, né? Porque nós mesmos acabamos sendo, de forma indireta, propagadores de uma fake news. Nem todo mundo que propaga fake news está mal intencionado. Sem dúvida. Né? Na realidade, a maioria das pessoas que propagam essas notícias está de boa fé. Né? As pessoas elas não querem enganar as outras. Elas propagam porque elas acham a situação alarmante, elas querem informar as outras pessoas de que, olha, isso aqui está acontecendo, a gente precisa tomar cuidado, olha só que absurdo. Né? Então, e esse é o grande perigo disso tudo. E assim, gente, tá bem fora algumas dessas notícias estão bem fora da minha bolha, mas tiveram algumas, por exemplo, agora no caso das enchentes, que
foram propagadas a um nível assim gigantesco e que eu não vi as pessoas dando um passo para trás e pensando, tá, mas peraí, e alguém comprovou isso? E a inteligência artificial, ela entra como uma arma muito poderosa nisso, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acredito que todo mundo deva ter ouvido. Não sabemos se é verídico ou não. Porém, eu aposto que vocês ouviram um áudio de um homem falando que ele estava num barco e aí ele estava com uma criança, a criança pediu para ele pegar uma bonequinha na água e aí ele pegou a bonequinha e era um bebê morto. Era um áudio, sabe? As pessoas propagaram isso igual água. Mas cadê o que me prova que isso de fato aconteceu? Então tá vendo como isso surge para causar mais pânico numa situação que já é desesperadora? Sabe? Aí, não o suficiente, o pessoal fizeram uma imagem de um neném através de inteligência artificial, e aí o áudio começou a ser propagado juntamente com essa imagem. Então, olha só que bola de neve, né, que estamos gerando, que estamos tendo que lidar. Tudo isso em prol de manipular a opinião das massas, né? E até tem aqui, eu acabei de acessar o site boatos.org, tá dizendo aqui que tem uma fake news, olha... Diz que eles até checaram essa notícia, dizendo que no sul do Brasil iria ter uma duração de 5 horas somente do sol, e o restante seria uma onda de frio gigantesca no Brasil, que iria matar um monte de gente. Tem muita coisa. É um apocalipse chegando que aqui. nem chega na nossa bolha. E aí você acaba tendo somado os desastres naturais, somado as fake news, você ainda acaba tendo religiões que se aproveitam das... Isso, religiões não, né? Não dá nem para chamar isso de religião, mas... Enfim, acabam tendo pessoas que se aproveitam de uma situação e tem aí na internet pessoal vendendo lote no céu, né? Então, virou um mercado, a gente tem golpista, a gente tem certas crenças se utilizando disso e assim, é até engraçado, eu estava até conversando antes aqui, como que, eu me lembro de quando eu era menor, os adultos, né, os mais velhos mencionando de, olha, tu toma cuidado com o que tu escuta na internet, com o que tu vê na internet, que nem tudo é verdade. E eu vejo hoje muitas pessoas que me falavam isso, se deixando levar por esse tipo de informação, sabe? Então, assim, tu se torna um mero reprodutor, tu não exercita o teu pensamento crítico. E eu pelo menos, não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para duvidar, para questionar. Então, eu vejo muita gente caindo. Às vezes tu tens aí alguma figura política que tu tem afeição, que tu gosta dos ideais dele, e às vezes pode ser que a própria notícia que ele tá ali propagando, pode ser que não seja verdade também, que ele também tenha sido vítima de uma fake news. Então, assim, não confiar, sabe? Independente da fonte, não confia, procura para ver se tem mais locais, enfim, procura nesses sites de fact-check para confirmar, sabe? Para confirmar que tu não tá sendo feito de bobo ali mesmo, né? Porque não é legal cair numa fake news, muito menos propagar. E é aquilo que o próprio Dr. Albert falou, se você tem dúvida, não repassa. Né? Eu acho que nessa questão de procurar o candidato, né, a gente está chegando na época de política, prefeitura, para escolher o seu candidato. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é verificar tudo o que aquele candidato fez pela comunidade. Ver se ele realmente tem um propósito parecido com o seu. Né? Verificar a antecedência, verificar se a pessoa é um bom caráter, ver o que ela fez pela comunidade. E a gente tem várias, a gente não vou citar nome aqui, mas a gente tem várias pessoas aqui em Criciúma que tem um caráter excelentíssimo, que dão para representar o povo na política. Então, há uma necessidade de a gente procurar essas pessoas, verificar se essa pessoa é uma boa, né? Poxa, realmente essa pessoa, de tudo que ela já fez, é ótimo. Então, o que ela pensa talvez seja o que eu pense. Verifica, vá atrás, né, Albert? Sem dúvida. Até é difícil a gente entrar nesse assunto, Emanuel, né? Porque ela é nesse momento, tudo que a gente fala pode ser interpretado por um lado ou pelo outro. Existem... vamos falar abertamente, existe a esquerda e a direita hoje se degladiando, e
E tudo que a gente fala, dependendo da linha que tu conduz um pensamento, né? O fulano é petista, o outro vai dizer lá, o fulano é bolsonarista. Isso mesmo. Não dá, a gente tem que ficar alheio um pouco. Nós estamos tratando aqui questões jurídicas, e essas questões jurídicas, nesse momento em especial, nesse programa de hoje, de novo, eu vou relatar aqui porque a intenção não é utilizar essas tragédias no Rio Grande do Sul como meio político, meio político ou meio de promoção, de marketing, qualquer coisa. A intenção nesse momento é ajudar, é trazer um pouquinho de alento, de orientação jurídica para as pessoas que foram afetadas. Nós aqui não temos lado político, nós temos dois braços, um esquerdo e um direito, sempre em equilíbrio, nenhum lado está mais baixo que o outro, não. Então a gente tenta trazer um pouquinho de orientação, especialmente no tocante a esse ponto, que não se utilize essa tragédia para captação de clientes, como estratégia de marketing, não. Nós orientamos, inclusive, que o pessoal procure os advogados da região, os advogados para girar a economia. Tudo precisa voltar ao normal, está tudo com muita dificuldade, com muita... Vai demorar até as coisas voltarem ao normal. Esse próprio desencontro de informações, né, causados às vezes por fake news, ele está prejudicando o comércio local. Por exemplo, a gente tem Gramado. Gramado, de um lado a gente tem quem fale que Gramado está destruída, que é perigoso, mas de outro lado a gente tem autoridades públicas mesmo mencionando que Gramado está intacta, que a parte do centro, que é o maior foco ali de turismo, ele está pronto para receber as pessoas. E aí a gente tem restaurantes fechados, hotéis fechados. Então é extremamente perigoso. Fechados não pela condição de perigo, não, fechados pela ausência de turistas. Isso, as pessoas não estão indo para lá mais, né? Porque, e eu até andei procurando, existem sim alguns pontos lá que o solo ainda não está 100%, né? Mas a maioria dos locais lá tá tranquilo, assim, para circulação, sabe? Só que essas notícias, né, falsas, elas acabam prejudicando ali. Fazem as pessoas ter medo de sair de casa e ir para um local achando que talvez seja um local de risco, né? Sim. Sabe o que isso me dá saudade? Da saudade do Orkut. Verdade, porque antigamente no Orkut tu só colocava depoimento e botava um recado no mural da pessoa. Não sei se vocês se lembram. E dependendo da pessoa, tu ia lá e eu colocava umas estrelinhas. Eu não me lembro porque não é do meu tempo. Não é do teu tempo? E era tão... Aí quando tu queria participar, assim, tu dizia, não, eu vou participar de uma comunidade... Eu me lembro que eu morava em Florianópolis, e aí até fazia trilha com a Lani Valgas lá. E aí a gente participava de uma comunidade. E na época ela não era nem famosa, assim, como hoje ela é no jornalismo. Mas a gente era amigo no Orkut e a gente conversava sobre trilhas, né? A gente fazia trilha junto lá dentro daquela comunidade de trilhas Floripa, e todo mundo saía e era tão legal, a gente marcava os encontros, vamos fazer trilha, vamos. E não tinha aquele negócio de tipo, política, não sei o quê, era tudo muito mais simples. As comunidades acordar cedo, esse tipo de coisa, né? E não tinha... As redes sociais, elas surgiram... No mesmo momento em que ela traz uma série de benefícios, ela também é utilizada, por exemplo, nos países árabes, especialmente, ela foi utilizada para fazerem revoluções sociais, revoluções. Então, assim, e claro, eu não estou dizendo que isso é ruim ou isso é bom, até porque vários países de ditadura utilizam o controle dos meios de comunicação, então as redes sociais surgem como uma alternativa para isso, mas isso é diferente. A gente só tem que tomar cuidado porque nós estamos lidando com um negócio diferente. Falando sobre um pouquinho inteligência artificial, o que a inteligência artificial hoje faz, além de mudar a voz, digitar texto, até texto faz, né? Porque tu digita ali a tua ideia e esse negócio aí, esse chat GPT, como é? GPT, né? GPT. Isso. Ele digita o texto, ele faz até eu tô precisando até de um laudo, faz tudo, né? Cara, tu cria realidades alternativas com a inteligência artificial, né? Hoje a gente tem aí, tá cada vez mais popularizado as inteligências artificiais em formato de chat. E elas são inteligências artificiais que a gente chama de IA generativa.
Generativa porque ela é como se ela fizesse um grande quebra-cabeça de informações que ela tem ali num banco de dados dela, e ela acaba gerando uma informação nova. E aí ela faz do jeito que tu pedir pra ela. Então, assim, se tu der pra ela que eu quero que tu faça uma imagem de um unicórnio em cima de um telhado numa enchente, ela vai fazer. E aí tu pode propagar essa imagem tranquilamente. Então, assim, tu cria realidades que não existem com aquilo ali. Tu dá peso pras tuas narrativas com aquilo ali, sabe? Vou usar uma frase que a Isabelle usou comigo quando ela foi recém-contratada aqui pelo escritório. Ela disse: Dr. Albert, em inteligência artificial, o céu é o limite. E é isso. É verdade. E é uma tecnologia que ela não espera a gente, né? Ela se desenvolve e, vocês que se virem, sabe, né? Se adaptem a mim aí, porque... E a inteligência artificial, né, Isabelle? Ela joga as coisas não importando se aquilo é verdade, se aquilo Isso, agora que eu comentar. Exatamente. Nada. Não existe um compromisso com a verdade. verdade. Ela não tem até a questão de... Eu estava assistindo no YouTube esses dias algumas coisas de tutoriais e tal, e eu vou pesquisar um pouco sobre esse negócio de inteligência artificial. E aí eu comecei a pesquisar, eu disse, poxa, tá entrando na era tecnológica. Na verdade, a minha formação, eu já estou me sentindo tipo meio que atrasado. Porque quando eu me formei em telecomunicações, depois fiz minha pós-graduação em gestão de TI, a gente não falava isso na faculdade. Nem tinha uma pós-graduação, não existia essa tal de inteligência artificial. Sim. E aí eu tava ali no YouTube e tal, verificando, e aí apareceu lá um rapaz ensinando a usar a inteligência artificial para criar um livro de saúde, de emagrecimento, e vendendo isso na internet. Ele disse assim, no vídeo ele ainda diz assim, tu não precisa saber nada, a única coisa que tu precisa colocar lá é que tu quer criar um livro de emagrecimento, de dieta de jejum, isso. O próprio GPT vai criar o texto e tu vai vender, e tu só tem que criar a capa, botar foto lá e tal. Isso não é perigoso, isso aí? Na verdade, a gente até assistiu um filme nesse final de semana chamado Atlas. É um filme novo com a Jennifer Lopez aí que tá no Netflix, não sei no Netflix ou se em outra plataforma. Mas que relata exatamente sobre isso, sobre a inteligência artificial. Dessa forma, personificada através de um robô, onde o robô começa a tentar destruir a raça humana. Claro, olha os extremos, mas claro que é um filme de ficção, certo? Mas que daqui a pouco vai ser uma realidade. Você chegar ali na recepção do escritório e dar de cara com um robozinho dizendo bom dia. Isso nos Estados Unidos já está comum, já tem pizzaria em vários lugares. Com certeza. Estivemos nos Estados Unidos recentemente, e eu acho que foi na cidade de Washington, onde nós fomos atendidos por um robô. Fomos atendidos por um robô que, inclusive, veio nos trazendo chopp. Pedimos o chopp e o robozinho veio trazendo na bandeja. Quer dizer, é algo que... inusitado. É algo diferente, né? E tudo está sendo muito diferente. E é uma pauta gigantesca, na verdade, né? A gente poderia ter um episódio específico para isso, porque dá para analisar e conversar a respeito da inteligência artificial de vários aspectos. Então, a gente tem a questão empregatícia, do desemprego, né? Vai gerar desemprego? O que eu faço? Estou desesperado, e essa questão civil, essa questão criminal sobre a pessoa usar como eu estava falando sobre saúde. Criar um livro e começar a vender na internet. E se dá errado esse negócio aí? Não vai responder criminalmente, sem será? Dúvida. Isso é estelionato já previsto pelo Código Penal. Sim. É por isso que nós acabamos colocando como o direito digital hoje, a inteligência artificial ela está linkada automaticamente a outros ramos do direito. Sim. E olha a responsabilidade, agora eu vou falar para os nossos estudantes de direito, que tem que pensar fora da caixa, que tem que acabar, eles como futuros operadores do direito e como fundamentalmente as pessoas que utilizam muito mais a internet, muito mais as inteligências artificiais, eles têm o dever agora de assumir a responsabilidade e ajudar a pensar soluções para isso tudo que nós estamos falando. Antigamente a professora dizia assim pra gente,
Alunos, é proibido copiar do Wikipédia. Hoje em dia. Não pode copiar do Wikipédia, que eu sei, porque daí o professor tinha aquele sistema de conferir. Sim. Pegava, plágio, isso aqui tu pegou lá do Wikipédia. Daí quero corrigir isso aqui. Hoje em dia o professor vai dizer, é proibido criar o Wikipédia. É proibido usar a inteligência artificial para fazer a exceção hoje é quem não usa, na verdade, né? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, para tranquilizar todo mundo, é que, para ficar calmo, que o exemplo ali que o doutor deu, por enquanto ele é só cinematográfico, né? A gente não tem inteligências artificiais aí que pensam e que raciocinam de uma forma autônoma, que torne possível alimentar essa sensação de acabar com a humanidade. Não, nada disso. Na verdade, se tu pergunta para IA, se tu pede, por exemplo, para o chat GPT agir como uma inteligência artificial que quer acabar com o mundo, ele vai fazer, só que ele vai fazer com base nos escritos, nos artigos que a gente escreveu, né? E que ele tem acesso, porque ele não tira do nada. Ele tem ali um banco de dados que é um monte de obra, um monte de livro, e aí ele faz um grande quebra-cabeça e gera pra gente E eu acho que o resto dessa conversa vai ficar tudo pra sexta. A gente já passou 8 minutos já. Era 1 hora, já tá em 1 hora e 8 minutos. Então, a gente vai deixar esse papo pra próxima sexta-feira para falar mais sobre inteligência artificial, para conversar mais com o Dr. Albert, para conversar mais com o Luiz Cury. E eu queria agradecer você que esteve até agora com a gente. Queria que deixasse o doutor mandar o seu recado para os nossos ouvintes. Olha, Manuel, o tema de hoje foi um tema pesado. Acho que a gente tem que refletir bastante sobre aquilo que aconteceu com o estado vizinho. Acho que nós temos que criar soluções, nós temos que deixar de ser meros analisadores de caso para nos comprometermos com criar soluções para aquilo que está vindo aí. Eu agradeço a atenção dos ouvintes, agradeço ao Dr. Luiz e à doutora Isabelle, parabenizá-los pelos esclarecimentos e naquilo que tiver de soluções, de consultas no sentido de auxiliar, estamos à disposição sempre. Lembrando que você pode acessar o nosso site www.azsadvogados.com.br e solicitar o seu atendimento diretamente lá pelo nosso canal de WhatsApp. Queria que o Dr. Luiz Cury também desse as suas... Então, agradecer também a oportunidade a todos aqui. A gente sabe que o diálogo sempre é benéfico para a gente poder construir e também ter essa possibilidade de informar, de poder auxiliar de certa forma, né? Então, acredito que esse espaço é bastante interessante para isso e produtivo para a gente ter essa troca de informações entre todos. Agradecer também a todos aqui essa disponibilidade e esse bate-papo. Pode ir contigo, Oliana. Então, por minha parte, né, agradecer a oportunidade também, assim como os demais. E acredito que a mensagem que fica da minha parte é de que a gente precisa ser desconfiado, tomar muito cuidado com o que a gente propaga, né? Sempre checar informações, checar nessas agências de fact-check e seguir, assim, tentando combater esse tipo de informação, de notícia falsa que é tão lesivo para a nossa tomada de decisão, para o nosso exercício da democracia, né? Queria agradecer você, ouvinte, novamente, e até a próxima. Lembrando também que a gente tem um Instagram da AZS. Você pode procurar AZS Advogados no seu Instagram, nos seguir lá na nossa página social. Você vai ver muitas postagens interessantes, com assuntos interessantes para você, talvez que seja do seu dia a dia. Obrigado você, nosso ouvinte, e até lá. Tchau, tchau.